Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos falar juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Ele é um Pai perfeito, bendito, cuidadoso, que no devido tempo cuida dentro das necessidades que nós temos. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, te encomendamos esse momento e pedimos a tua graça derramada mediante o teu Espírito. Pedimos que o Senhor tome os textos e liberte os nossos corações. A tua palavra ela é poderosa para isso. Por isso que no abrir da tua palavra, que as nossas mentes sejam tocadas, que os nossos afetos sejam tocados, que o Senhor tome aqueles fracos e os faça em pessoas fortes, que o Senhor tome aqueles duvidosos e faça eles em pessoas decididas, que o Senhor tome a nossa mente inquieta e nos aquiete na tua presença, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Nós vamos avançar um pouco mais na questão da ansiedade, da paternidade de Deus. Todos nós convivemos com situações de ansiedade. Não há nenhum de nós que não seja ansioso. Como nós vimos no último mês, a ansiedade ela é um sentimento que, se não cuidado, nos conduz a N pecados. Há muitas formas de fugir, de aliviar, de encontrar um alívio que não é em Deus, de forma indevida. A ansiedade, ela toca todos nós. Em algumas situações, a ansiedade tem tocado algumas famílias, de forma muito peculiar. Pessoas, dentro de todos os sistemas familiares aqui, nós temos pessoas que têm crise de ansiedade, né? Por exemplo, uma pessoa que de repente, não dá conta de subir num avião, ou que de repente tem uma certeza que está morrendo. Ela simplesmente tem uma crise de pânico e ela diz: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Há algum tempo atrás, um jovem de 19 anos me ligou de uma pizzaria. Ele tinha certeza que ele estava infartando. E aí, eu estou infartando, eu vou morrer, o que eu faço, por favor? Aí você vai conversando, vai acalmando. 10 minutos depois, a sensação de infarto passou. E quando é infarto não é assim, né? Não passa de você conversar. Então você sabe que é uma crise de pânico. Todos nós aqui temos pessoas que já, perto de nós, que já passaram por isso. Você pode ter uma pessoa que, por exemplo, eu tive, a primeira vez que eu me deparei com a minha ansiedade, naquela crise que eu contei para vocês, a primeira manifestação de crise, nós estávamos numa reunião da igreja, nós íamos, era uma celebração ou de Natal ou de Ano Novo. Eu não lembro o que a gente estava comemorando, eu sei que eu ia ter uma parte lá, eu ia fazer alguma coisa na reunião, mas quem diz que eu dei conta de ficar dentro da reunião? Eu fui sendo tomado por uma sensação desconfortável, e eu sei que eu tinha que sair daquele ambiente fechado. O que é isso? Isso não é claustrofobia. Isso é uma coisa chamada agorafobia. O nome já diz. É um medo do momento. E a pessoa simplesmente não dá conta de ficar naquele lugar. O que é isso? A ansiedade. O que é uma crise de pânico?
A ansiedade. O que é aquelas pessoas rígidas que têm uma limpeza exagerada em casa? Seja homem, seja mulher, uma organização meticulosa, os papéis. Dobrado com perfeição. O que é isso? Isso é uma coisa chamada TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? A ansiedade. Nada menos, nada mais do que uma crise de ansiedade. O que é aquela sensação? Muitos homens já tiveram. Você está dirigindo com a família, de repente você passa por a possibilidade muito grande de um acidente, você consegue tirar o carro e estaciona, e tua perna treme 10 minutos. Você não consegue voltar a dirigir. O que é isso? A ansiedade. Nada menos, nada mais do que uma crise de ansiedade. Meus queridos, o que é o nosso Senhor suando sangue? Hematidrose. Nós vamos abrir o versículo depois, lá em Lucas 22. O que é isso? Senão uma crise de ansiedade. Nós vamos dar uma olhadinha na palavra agonia que ele vive ali. Então, a ansiedade, ela toca todos nós de muitas formas, mas de muitas formas. E eu quero hoje trabalhar com os irmãos alguns versículos de Provérbios, um texto específico do Salmo 38, e depois nós vamos olhar o que eu particularmente considero o principal texto, com exceção de Mateus 6, das Escrituras a respeito de ansiedade. Como que a Bíblia pede para a gente lidar com a ansiedade. As reações nossas, vamos lembrar, a ansiedade é um sentimento que ela é como se fosse uma árvore que produz muitos frutos, diferentes frutos, mas todos eles derivam de um tronco chamado ansiedade. Uma pessoa rígida, rigidez, é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa inquieta, inquietação, é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ciumenta, é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa com crise com medo, é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa, um irmão irritado, é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa crítica é uma pessoa ansiosa. Uma mente que não para, inventa um projeto atrás do outro. Sabe onde é que a gente vê isso? Salomão. Você abre Eclesiastes 2, ele começa, porque eu me entreguei ao estudo. E aí eu fiz açudes. E aí eu fiz pomares. E aí eu construí palácios. E aí ele vai descrevendo. Ele chegou a cuidar do uniforme dos servos dele. Porque vocês lembram o que a rainha de Sabá disse? Até com isso ela ficou impressionada. Uma pessoa cuja mente não para de fazer projetos. O que é isso? É uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que não para de pensar no futuro. É uma pessoa ansiosa. Os irmãos estão entendendo? Então, todos nós estamos aqui. Só que a grande maioria de nós não percebe. A grande maioria de nós não se dá conta de que é ansioso. E tem o ansioso que é uma propaganda enganosa. Vocês acham que eu sou tranquilo? Aparentemente, né?
mas a minha tendência é de ser ansioso. Minha cabeça trabalha sem parar. Meus queridos, quando eu resolvi trabalhar a ansiedade dentro de mim, eu lembro até hoje, isso tem muitos anos atrás, eu sentei para assistir um filme com a Alessi. Eu levantei 14 vezes. Você acha que isso é o quê? Isso é inquietação. Isso é fruto de uma pessoa ansiosa. Então, nós temos ansiosos para fora. Tudo bem. Oi. Nós temos ansiosos para fora, mas nós temos ansiosos para dentro. Aqui dentro não para. Aparentemente, é por isso que eu disse que ele é uma propaganda enganosa. Quem olha de fora vê uma pessoa extremamente serena, mas por dentro é uma pessoa cheia de inquietações e de pensamentos. Aí o que acontece? Eu preciso mostrar para vocês uma realidade das Escrituras. Abram em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Olha o que diz o texto. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, a ansiedade no coração abate o homem. O que a Bíblia está querendo dizer? Meus queridos, ansiedade é basicamente pensar. Depressão é basicamente sentir. Uma pessoa deprimida, ela está abatida. Ela está prostrada, ela não tem reação. Uma pessoa ansiosa, a depressão ela toca muito no sentimento, no afeto. Mas a ansiedade ela toca muito na mente. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é pensar fora dos propósitos de Deus. Toda vez que você pensar de um jeito que Deus não está pensando, naquele assunto, você se torna ansioso. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que a ansiedade no coração do homem o abate. Pensar é extremamente esgotante. O que você prefere? 1 hora de enxada ou 1 hora de estudo? Eu já vivi os dois. Eu vou te dizer sem medo de errar. 1 hora de estudo é mais esgotante. Meus queridos, eu não faço nada o dia inteiro. Eu passo o meu dia sentado. Eu não faço nada. Eu levanto 10 vezes por dia. Vou lá, levanto, cumprimento o paciente, recebo ele, fico ali quieto com ele, eu não faço nada. Mas eu chego em casa esgotado. Por quê? Porque eu trabalho basicamente com o pensamento, com a mente. Pensar é extremamente esgotante. Então, o que o ansioso não se dá conta? Ele não se dá conta de que, à medida que ele vai pensando, ele vai pesando sobre ele. Ele vai se esgotando. Então, à medida que ele pensa, pesa, e quanto mais pesado ficar a vida, mais necessidade de fugir ele tem. O único jeito de não fugir das coisas que a gente tem na vida é se a gente tiver visitado pela graça de Deus. A gente enfrentar, mediante a graça, o que a gente tem para enfrentar. Pessoas que se sobrecarregam demais precisam encontrar alívio. Por isso, você não pode permitir que Satanás sobrecarregue sua cabeça. Se Satanás sobrecarregar a sua cabeça, a sua tendência natural vai ser de abater. Abatido, você vai querer fugir. Você vai querer buscar alguma coisa para não ter que enfrentar aquela situação difícil. Os irmãos estão entendendo? Os homens são os especialistas em fuga. A gente foge muito. A gente tem dificuldade de enfrentar as verdades da gente. Hoje, eu tinha dito para os irmãos que eu ia partilhar sobre a pessoa do Senhor Jesus. Eu vou deixar isso para o mês que vem. Eu entendi que é melhor eu encerrar a questão da ansiedade para poder falar da pessoa do Senhor. A primeira coisa que nós vamos ver da pessoa do Senhor é que o Senhor, como Filho, nos leva à verdade.
todo homem, toda mulher tem que saber lidar com a sua verdade. Se eu penso demais algumas coisas fora daquilo que Deus vê, a minha mente pesa e a minha tendência vai ser de me abater. Os irmãos estão entendendo? Só que agora, dá uma olhadinha nesse texto. Capítulo 13, versículo 12. Ele diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Aqui ele está dizendo, está lançando um pouquinho mais de luz. Ele está dizendo o seguinte: se eu espero alguma coisa que não acontece, eu adoeço no meu coração. A palavra coração na Bíblia, ela é usada em muitos sentidos. Ela pode ser usada literalmente, coração como órgão. Ela pode ser usada para espírito, pode ser usado para alma, pode ser usado para pensamento, pode ser usado para afeto. A palavra é usada em muitos sentidos. Aqui nós vamos entender que é aquela fonte da minha vida. A esperança que não vem adoece a minha vida. Quando eu espero algo que não está ocorrendo, então eu vou adoecer. Aqui as irmãs se pegam. O erro mais clássico de uma irmã casada é esperar o que ela não vai ter. Por que vocês riram? É comum isso acontecer? Quando uma mulher espera o que não vai ter, a Bíblia está dizendo que ela adoece. Ela frustra, ela irrita, ela abate, ela deprime, em partes porque ela está esperando algo que ela não vai ter. Guardem esse versículo, porque amanhã, quando nós estudarmos a crise de Elias, esse versículo vai voltar. Porque uma das coisas que produz crise de ansiedade, de acordo com as Escrituras, é expectativa. É eu desejar algo e esse algo não acontecer. Então, o sujeito que entra no avião e tem uma crise de pânico no avião, o problema não é o avião. O problema, às vezes, é que ele está esperando que algo aconteça por meses. E esse algo não acontece. Aí, quando ele vai ter a crise, ele tem a crise dentro do avião. O avião não tem nada a ver com o problema dele. Mas o avião é a maneira pela qual a crise aparece. Nós vamos ver amanhã. Amanhã nós vamos estudar a crise de Elias. Eu vou pedir para os irmãos, se vocês puderem ler 1 Reis, capítulo 16 a 19, leiam aí umas 2, 3 vezes amanhã, de hoje para amanhã, porque nós vamos estudar essa porção das Escrituras para nós entendermos o que produz uma crise depressiva. 1 Reis 16 a 19. Certo? Dá uma olhadinha agora em Provérbios 15, 30. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem os... Aqui ele está falando agora do corpo. Ele está dizendo as avessas. Ele está dizendo o seguinte, que uma notícia boa fortalece o meu corpo. É isso que ele está dizendo. Que quando eu recebo uma informação boa, nossa, aquilo me tira da cama, me põe para cima, eu tenho vontade de enfrentar as coisas e de resolver as coisas. Mas olha agora o que diz o 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os... Então eu vou criar uma regrinha. Isso não está nas Escrituras, é uma regrinha nossa. Isso está não em forma de regra. A Bíblia está dizendo que se eu estou abatido, P de pensamento, E de emoção. Eu falei rapidinho para vocês no último mês, se não me engano.
sede corpo. Se você abrir, não abra, mas se você for abrir em João 16, Jesus está falando com os discípulos sobre a morte dele. E aí, no versículo 5, se não me engano, o Senhor diz assim: por que vos tenho dito isto? Ele disse o quê? Que vai morrer. Qual é o assunto que Jesus jogou na mente deles? Morte. Por que vos tenho dito isto? A morte. A tristeza encheu o vosso coração. Então entendam uma coisa. Todas as emoções que nós temos derivam do pensamento. É o pensamento que produz o afeto. Vocês estão entendendo? Quais as emoções mais comuns que nós temos? Ansiedade. Que mais? Angústia. Lembra do Senhor Jesus em Marcos 14? Ansiedade, angústia. Lembra do Senhor em Marcos 14? Ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. É um sentimento. Medo é um outro sentimento. Tristeza é um outro sentimento. Culpa é um sentimento. Que mais? Raiva é um sentimento. Que mais? Irritação é um sentimento. Só que, de acordo com as Escrituras, o pensamento deriva de onde? Desculpa, a emoção deriva de onde? Do pensamento. Então, é alguma coisa que a gente colocou aqui na cabeça que produz isso daqui. Meus queridos, é uma regra tão simples, tão boba, mas o diabo cega a gente e deixa a gente envolvido em tanta emoção ruim, e a gente não tem a destreza, a percepção, a inteligência de vir de corrigir isso daqui. O diabo é um especialista em jogar pensamentos dentro da cabeça da gente. Ele é habilidosíssimo nisso. Ele joga os pensamentos que vão gerar dentro de nós mal-estar. Vocês estão conseguindo entender? Ele sabe fazer isso, né? Só que a Bíblia está dizendo o seguinte, aí em Provérbios. Diz lá que o coração é bom, alegre, mas o espírito abatido faz secar os... Aí deixe-me explicar uma coisa para os irmãos. O nosso corpo reage a essa sobrecarga. Então, existe uma coisa chamada psicossomatização. Psico é mente, soma é corpo. É um estado da mente que é jogado no corpo. Vocês estão entendendo? O Senhor suar sangue foi um estado desse. Era um estado da mente dele, ele estava numa batalha mental, no espírito, para fazer a vontade do Pai, ele estava nesta luta e o corpo dele reagiu. Então, eu vou mostrar para os irmãos algumas reações do corpo nosso que são comuns nós termos e que elas são de ordem emocional. Elas não são físicas. Só que, qual é a primeira regra? Se eu tenho algo físico, a primeira coisa que eu tenho que descartar é se é físico. Algumas doenças não são físicas. Algumas doenças são de fundo emocional. Por exemplo, taquicardia. Você pode ficar taquicárdico de uma situação emocional. Quantas pessoas infartam num jogo do Brasil? Assim, com todo o respeito, tem tanta coisa para sofrer na vida, né?
Mas quantas pessoas ficam taquicárdicas num jogo de futebol? Sudorese. Que mais? Você pode, eu fiz uma pequena listinha aqui, você pode ter dor. Quais as dores mais comuns? Enxaqueca. Ela pode ser de fundo emocional. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, se você tem, você primeiro confirma com o médico. Se não é orgânico. Não sendo orgânico, nós investigamos a emoção da pessoa. Por que eu estou abrindo isso? Porque a Bíblia fala sobre isso daqui. A Bíblia nos ensina a lidar com isso. O corpo nosso, quando a Bíblia fala dos ossos, ela não está falando do osso, literalmente, mas ela está falando de todo esse esqueleto que eu tenho. Ela está falando de todos os músculos, ela está falando de todos os órgãos, ela está dizendo que o meu corpo reage às situações que eu tenho na vida. Então, eu tenho ataque cardíaco, sudorese, eu tenho enxaqueca, eu tenho labirintite, muito comum hoje. A labirintite, ela pode ser de fundo orgânico, mas ela tem uma chance enorme de ser de fundo emocional. Vocês já ouviram uma palavrinha que é chamada fibromialgia? O que é fibromialgia? Fibromialgia é dor espalhada pelo corpo. Então, é o corpo doído da pessoa. É uma doença complicada de diagnosticar, por quê? Porque não tem exame. A pessoa só tem dor. Você avalia toda a química do corpo, você não acha nada para dizer da fibromialgia. Não existem exames precisos, é diferente de um osso quebrado. Na fibromialgia, a pessoa tem dores espalhadas pelo corpo. Eu vou explicar isso para vocês já, para explicar por que a gente joga aqui no corpo. Então, essas dores muscular, quem aqui já teve músculo do olho pulando? Quando a gente ri é porque está todo mundo entendendo. Quem já teve dor espalhada pelo corpo? Possivelmente todos nós aqui temos em graus variados. Meus queridos, a grande maioria de nós tem isso como efeito disso daqui. Então entendam. Olha como é que é a regra. Enchi a cabeça da Jéssica de pensamento. Mas enchi. Falei do futuro, falei das coisas dela, dos problemas, das lutas. Enchi a cabeça dela de pensamento. Daqui 2 semanas, o Thomas me liga que ela está abatida. Por quê? O pensamento gera a... Ou o Thomas me liga e diz assim, César, ela está inquieta e não dorme. Perdeu o sono. Então, olha lá. Se eu sobrecarrego a mente, depois eu vou sobrecarregar o afeto. Sobrecarreguei a mente e o afeto, eu sobrecarrego o... Onde é que a gente vai ver que a gente está ansioso? Quando o corpo começa a reclamar. Quando o corpo começa a dar sinais, eu não durmo, eu estou com dor, eu estou prostrado, eu estou sem vigor. Quando o corpo começa a reclamar, é que nós vamos perceber que nós estamos com algum problema. Só que, meus queridos, já foi. Já foi. Crise de ansiedade é igual vírus de gripe. Entrou, tem que esperar cumprir o ciclo. Você pode tomar canjinha, mas é aqueles 5 a 7 dias ali até recuperar. Por isso que o Senhor virou para Elias e falou assim, Elias, come, bebe e dorme. A primeira coisa que o Senhor providenciou, cuidado, não foi com o pensamento nem com a emoção, foi com o... Porque o pensamento já tinha ido, a emoção já tinha ido,
O corpo estava afetado e Deus, quando começa a recuperar, recupera de trás para frente. Deus cuida primeiro do corpo. Recuperando o corpo, Deus vai pôr isso daqui em ordem. Os irmãos estão conseguindo entender o que está sendo dito? O grande problema nosso, dos irmãos, via de regra, é que nós só vamos atrás para cuidar quando nós sentimos problemas no corpo. Só que aí você já está no que nós vamos denominar de numa crise de ansiedade. O Senhor Jesus, ele teve uma crise violenta de ansiedade no Getsemane. Por quê? Porque ele tinha uma agonia monstruosa para ser vivida. Nós sobrecarregamos isso daqui o tempo todo. Mas o tempo todo. E aí, alguns de nós vamos colocar aqui. Aí eu preciso explicar uma coisa para os irmãos. O que eu vou dizer agora, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia não se propõe a ser um manual de medicina, mas a Bíblia é um manual do ser humano. Tudo o que a Bíblia diz é exato. E a ciência, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar essa verdade das Escrituras. Não é a Bíblia que vai encontrar a verdade da ciência. É a ciência que vai encontrar a verdade do que a Bíblia está dizendo. Então, aquilo que a Bíblia afirma a respeito do ser humano, ponto final. Acabou. É o que é. O que eu vou dizer para vocês agora, ele é um pouquinho mais científico. A Bíblia não vai descrever isso, mas descreve um pouquinho da situação. Todos nós temos duas glândulas em cima do rim, chamado suprarrenal. A suprarrenal, ela é responsável por liberar uma química chamada cortisol, ou adrenalina, que é a química da ansiedade. A adrenalina, ela é liberada no sistema gástrico. Então, qual é o primeiro lugar que ela afeta? Os mais antigos aqui lembram da famigerada úlcera nervosa? Por que a pessoa tinha úlcera? Porque ela era nervosa. Na verdade, era a suprarrenal que funcionava, liberava adrenalina dentro do sistema gástrico e o sistema gástrico, então, era afetado. Vocês estão entendendo? Tem 3 lugares que a adrenalina é a química da ansiedade. Tem 3 lugares que ela para no corpo. Ela para no sistema gástrico. Só que a suprarrenal libera então a adrenalina e para no sistema gástrico. Ele vai parar na musculatura. Por quê? Porque a adrenalina, digamos assim, ela é uma química de estado de alerta. Quando eu fico ansioso, eu fico em estado de alerta. Então toda a musculatura fica pronta para, se eu precisar correr, eu sair correndo. Está aqui, está derramada na musculatura e me deixa pronto. Daí as dores musculares. Os irmãos estão conseguindo entender? As dores musculares derivam dessa adrenalina que está parada na musculatura da gente. O terceiro lugar que ela para aqui. Porque a garganta tem muitos órgãos esponjosos que sugam. Daí as pessoas terem dor de garganta de forma recorrente, terem perda de voz, às vezes de forma recorrente. Tudo por quê? Porque pode ter aqui adrenalina acumulada. Os irmãos estão conseguindo entender? Só que, vamos olhar isso nas Escrituras. Abram no Salmo 38. O que produz a emoção? Sempre. Sempre. É aqui que produz aqui. Os irmãos estão entendendo? Sempre.
Então, quando você estiver sobrecarregado de um sentimento, você tem que verificar o que você andou pensando. O diabo é um especialista em jogar na nossa mente pensamentos que vão colocar nossas emoções ruins para fora. Os irmãos estão entendendo? Se a gente não vigiar, o diabo consegue gerar angústias dentro de nós com muita facilidade. Quais são os principais pensamentos que produzem isso daqui? 3 pensamentos. Futuro. Mateus 6. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A primeira coisa que produz esse quadro aqui e aqui é pensamento do futuro. Quem aqui pensa bastante no futuro? Levanta a mão alta. Tá, abaixem. Quem não levantou a mão, levanta a mão. Você não tem pensamento com o futuro. Você não sofre com o futuro. Certeza absoluta. É possível. Acho que tem muita gente. Futuro. Segundo pensamento que gera isso daqui. Pensamentos negativos. E aí você quer ver um pensamento negativo? Você viu o que a Jéssica fez? Eu não acredito que ela fez aquilo. Digamos que a Jéssica tenha feito. Você não fez. Mas digamos que tivesse feito. Eu estou vendo coisa ruim. Eu estou trazendo na minha mente sentimento ruim. Estou trazendo pensamentos ruins sobre a Jéssica. Isso vai pesar, que vai pesar depois na emoção. Por isso que Jesus falou assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Olha como é que eu multiplico a iniquidade. Você viu o que a Jéssica fez? Você viu, não viu? Olha lá, sabia que ela tinha visto. Você que ainda não viu. Por se multiplicar o amor, pensamento, gerando afeto. O amor esfria. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, coisas negativas. Quem aqui é muito crítico? Levanta a mão. Só. O Maurício não pôde levantar as 2 mãos porque ele estava segurando a máquina, viu? Gente muito crítica vai carregar na emoção. De alguma maneira. O terceiro pensamento, futuro, pensamentos negativos e um pensamento extremamente comum. Perdas. Pensou sobre perda? Queridos, quem pensa na perda não é grato. E se o Senhor permitir a gente chegar no texto, um dos antídotos para a ansiedade é a gratidão. Quando uma pessoa é grata, ela não está concentrada na perda. Mas quando uma pessoa está concentrada na perda, ela não é grata. Então ela entra num quadro de ansiedade sem perceber. Está fazendo sentido para os irmãos isso daqui? Os irmãos estão conseguindo se ver? Está dando para se perceberem? Vamos um pouquinho mais. Olha o Salmo 38. Olha o que ele diz. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Queridos, no versículo 1 ele está se sentindo de que maneira? Ele está sendo repreendido. Davi cometeu algum pecado. Ele teve algum pecado aqui, e esse pecado estava fazendo ele se sentir culpado. Vocês estão entendendo? Então ele está trazendo na memória dele
o pecado dele. Fez sentido até aqui? Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele está vendo uma figura de Deus, mas de uma forma negativa. Fez sentido? Olha o pensamento. Olha o sentimento que ele tem. O sentimento é de culpa. Aí, olha o que ele diz a partir do versículo 3. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu... Meus queridos, o pecado estava no pensamento. A emoção reagiu ao pensamento. Reagiu com um sentimento de culpa. Só que ele fez isso de forma tão intensa que olha o que acontece no corpo dele. Ele diz assim: pois já se elevam acima das minhas cabeças as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. Ele teve um problema dermatológico. A pele dele começou a reagir. Quantos de nós aqui não temos problema dermatológico de ordem emocional? Vocês estão conseguindo me entender? Você pega algumas doenças conhecidas, como por exemplo o vitiligo, que é uma doença bem marcante de pele. A pessoa entra num estresse violento. O que acontece com a doença? Propaga. São doenças de fundo emocional. São doenças diagnosticadas como doenças. Aquilo é orgânico, mas são doenças que têm um peso monstruoso da emoção. Davi, de alguma forma, teve uma reação na pele dele. A pele dele começou a desenvolver feridas. Vejam mais, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Por loucura aqui é o pecado dele. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Davi tinha um problema de fundo emocional que era uma prostração. Ele teve perda de vigor. Ando-me encurvado e abatido o dia todo. O corpo dele estava dizendo que ele não estava bem. Ele não podia ver uma cadeira que ele ia sentar. Ele estava sem vigor. Por quê? Joga pecado na tua cabeça. Joga culpa na tua alma. Não trata a culpa diante de Deus. Romanos 5:1 diz assim: justificados, aceitos, pois, mediante a fé, temos paz. Mas a pessoa que se culpa, ela não se sente justificada. Não se sente aceita pelo Senhor. Então aquilo gera um peso monstruoso. Guardem a palavra culpa. Já são 2 palavras que eu estou pedindo para vocês guardarem para amanhã. Expectativa e culpa. Porque nós vamos ver as 2 coisas na vida de Elias. Então, uma pessoa cheia de pensamento ruim é uma pessoa abatida, prostrada. Vocês pegam os irmãos aqui que trabalham com aconselhamento, esses irmãos aconselham uma situação difícil 2 semanas inteiras. De que jeito que esses irmãos ficam? Esgotados. Meus queridos, por que Jesus morreu com 6 horas de cruz? Porque ele teve o pecado sobre ele. Vocês estão conseguindo entender? Se eu trouxer o pecado da Jéssica, porque é teu, né, Jéssica? Na minha mente, ou o meu com culpa, isso vai ter um efeito sobre o meu corpo. Os irmãos estão conseguindo entender? Nós não temos noção. Existe um irmão que tem um livro chamado Depressão Espiritual, o Martin Lloyd Jones. E ele trabalha um conceito muito simples. Ele diz que as pessoas que deprimem, elas não conseguiram trabalhar no afeto delas a justificação.
Elas não se sentem plenamente aceitas. Por isso elas ficam abatidas. A depressão é uma carga monstruosa na emoção. Mas monstruosa. Que deriva do pensamento. Por isso, o que a gente enfrenta sempre? Não é a emoção. A gente enfrenta sempre o pensamento, porque é lá que a batalha nossa precisa se dar. Veja mais, ele diz assim: ardem-me os lombos, e não a parte sã na minha carne. O que é isso? Febre. Febre emocional em adulto. Eu vi isso muito poucas vezes. É muito comum ver isso em criança. Uma criança arder em febre porque a mãe não está, porque o pai não está, porque ela está se sentindo instável com alguma coisa da casa, mas aqui é um adulto. Davi chegava a ter uma variação de temperatura. O lombo é isso daqui. Não levanta a mão, mas tem gente aqui que o corpo esfria e esquenta. E não estou falando das irmãs no climatério. Né? Estou falando de uma sensação que algumas pessoas têm. Isso daí é uma reação da adrenalina dentro do corpo, produzindo essa variação de temperatura corporal, essa sensação estranha que a gente tem. Davi tinha isso. Você já viu uma pessoa nervosa? Você segura na mão dela, a mão dela está um gelo. O que é aquilo? Aquilo é uma crise de ansiedade. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque tem alguma coisa no pensamento que ela não está conseguindo lidar. Que mais? Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Particularmente, o que eu acho que tem aqui é inquietação. Traz como inquietação? Ele vai ter uma inquietação. Apesar dele estar prostrado, e dele não aguentar uma cadeira e já ir lá e sentar, ao mesmo tempo que ele senta, ele precisa levantar. Você quer ver uma pessoa ansiosa? Não tem lugar bom na casa. Ele deita, não está bom. Ele vai para a cozinha, não está bom. Ele vai para a área, não está bom. Ele começa a assistir uma TV e não está bom. Ele não consegue ficar bem. Isso, queridos, já é ponta final de corda. A pessoa já está na crise. Lembra que sobrecarregou aqui, você leva meses sobrecarregando aqui. A hora que a mente não suportar mais, o que ela faz? Sobrecarrega a emoção. Quando a mente e a emoção não suportarem mais, ela joga para o corpo. Porque aí o corpo dá sinais para nós que a gente não está bem. E que eu estou precisando sair daquela situação. Vocês estão entendendo? Ali é a hora que a gente vai tratar as crises. Mas, meus queridos, nós não precisamos disso. Basta a gente diariamente. Ensina-me, Senhor, a contar os meus. Todo dia, diante de Deus, contar os nossos dias. Aprender a fazer um ajuste diário dos nossos pensamentos, do que nos consome, das coisas que nós temos. Se nós fizermos isso daqui constantemente, nós não caímos nessas crises, pelo menos não de forma violenta, de forma bruta, como foi a crise de Elias. Nós não caímos nisso daqui. Por quê? Porque aqui nós conseguimos manter o equilíbrio. Vocês estão entendendo? Por isso que Satanás, ele é terrível em nos agitar. Porque nos agitando, nós não contamos os nossos dias. Nós não sondamos o nosso coração diariamente. Porque aí a gente fica turbinado em viver o dia a dia, em fazer as coisas, em resolver as coisas. E a gente não tem aquele tempo quieto, onde a gente vai avaliando aquilo que está acontecendo conosco. Os irmãos estão conseguindo entender? Vejam mais, ele diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Olha lá o que ele está falando para nós. Ansiedade é o quê? Emoção.
Mas ele falou antes da ansiedade, ele disse assim: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos. Dá para ter um desejo sem ter o pensamento? Então ele pensava. Ele tinha expectativas de algumas coisas. Isso produzia dentro dele ansiedade. Aí diz assim: bate-me excitado o coração, taquicardia. Faltam-me as forças, prostração. A luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Uma visão turva. Começou a ter um problema nos olhos, que a gente não sabe exatamente como é. Hoje sabe-se que existem algumas doenças dos olhos que elas são agravadas por estresse, né? Manchas que vão aparecendo, manchas que aparecem e desaparecem, manchas definitivas que a gente tem, a gente investiga. Se aparecer uma mancha no teu olho, você tem que investigar. Mas, quando não há possibilidade orgânica, aquilo é de fundo emocional. E a emoção não é o nosso foco. Qual é o nosso foco? Vocês estão entendendo? É aqui que nós temos que aprender a lidar e resolver. Então, essa é a crise de Davi. Agora, deixa eu mostrar isso no Senhor Jesus. Abram em Lucas 22, versículo 42. O versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia. Meus queridos, separa essa palavra agonia. É a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. A única vez. Ela não aparece mais em nenhuma vez. Essa agonia, ela é tirada, o grego dela, ela é tirada de duas palavras: agon, que significa luta, e ago, que significa liderar, dirigir. Então é uma mistura de duas palavras, de uma pessoa que está dirigindo, mas que está lutando. Olha o significado dela. É uma luta e dor proporcionados pela mais severa luta. Jesus estava dirigindo uma luta. Ele estava conduzindo a alma dele, mas de forma extremamente intensa. Meus queridos, durante toda a eternidade, aquele momento foi pensado. A nossa salvação não se deu no Getsemane. A nossa salvação se deu antes da fundação do mundo. Mas houve um momento em que a nossa salvação teve que ser realizada na prática. Começou no Getsemane, terminou às 15h. Começa no Getsemane, até às 8h, o nosso Senhor é severamente brutalizado. A primeira coisa que ele tem não é com as pessoas. A primeira coisa que ele tem, que o corpo dele reage, a primeira coisa que ele viveu, é uma coisa chamada hematidrose. O Senhor teve uma luta tão intensa, que as suprarrenal funciona, é descarregada adrenalina na musculatura. Lembra que o nosso Senhor era um homem. Funcionava como eu e como você. Mas a dor dele era tão intensa e ele liderava aquela luta. Ele vencia aquela luta. A luta dele era com a vontade dele. No deserto, o nosso Senhor foi tentado nas coisas concernentes ao mundo. Mas no Getsemane, o nosso Senhor foi tentado nas coisas concernentes à vontade dele.
E ele então submete, como ele sempre viveu, plenamente a sua vida ao Senhor. Mas ele ia viver uma coisa que ele nunca tinha vivido, que era o quê? A separação do Pai. E isso foi uma dor tão violenta, ele dirigindo esta dor, isso foi tão violenta que as glândulas sudoríparas, elas absorvem adrenalina e elas fazem os vasos capilares romperem, de tal forma que o nosso Senhor soa sangue. Então sai o suor junto com sangue. Essa foi a primeira grande reação que o corpo dele teve. Qual é o efeito que a hematidrose deixa? Deixa a pele extremamente sensível. Nós temos algumas irmãs branquinhas que, se apertar, marca, certo? Você imagina o Senhor tendo vivido isso na musculatura dele e a pele dele tendo se tornado extremamente sensível. Na madrugada vem um chicote, com bolas de ferro e com ganchos de ossos, que arrancam pedaços dessa carne sensível. E aí o nosso Senhor vai viver uma outra coisa na cruz. Ele vive o que é chamado de uma crise hipovolêmica. À medida que os guardas batem, queridos, aquilo ali, a hematidrose foi vivida pela emoção. Agora o que ele vai viver é pelo açoitamento. Do dorso à nádega. O guarda bate e o chicote tem as bolas que geram hematomas e os ganchos arrancam pedaços da pele. De tal forma que o nosso Senhor, em alguns casos, nós não sabemos se houve com o nosso Senhor, a medula fica exposta, as veias aparecem. E o coração, como não tem sangue suficiente, porque há muita hemorragia com esses pedaços de carne, o coração, ele acelera, porque ele tem que bater mais para bombear o sangue. Ele entra no que é chamado de uma crise hipovolêmica. Por isso ele cai, quando ele pega a cruz. E Simão Cireneu é chamado para ajudá-lo. O nosso Senhor teve reações físicas, não apenas do açoitamento, mas ele foi tão humano, ele é tão misericordioso, ele sabe entender tão bem a gente, mas tão bem a gente, que ele teve a hematidrose, fruto desse efeito da agonia que ele tinha de lutar contra a vontade dele. Meus queridos, ele foi semelhante a nós. Por isso, nós temos um trono de graça. Louvado seja o nome dele. Nós temos um trono de graça, onde nós podemos chegar e nós podemos ser compreendidos. Por isso, aqueles que têm uma pressão alta de fundo emocional, ou uma pressão baixa de fundo emocional, podem ser acolhidos pelo nosso Senhor. Ele teve lutas internas que ele também sofreu, que ele também teve que aprender a lidar. Os irmãos estão compreendendo? Então, o grande segredo nosso é como é que nós vamos trabalhar isso daqui. Porque é aqui que você vai ter a crise de ansiedade. É aqui que a tua filiação se dá. É aqui. Paulo diz aos Colossenses que é para a gente andar conforme a gente ouviu, pela fé, por entendimento, por compreensão, e não apenas por emoção. A emoção é uma dádiva, ela precisa existir, senão nós nos tornamos secos, sem graça. O nosso Senhor chorou, o nosso Senhor viu a multidão e teve compaixão, o nosso Senhor teve uma emoção extremamente equilibrada. Emoção não é ruim, a emoção não pode governar, apenas isso. Por isso,
Deus impediu as irmãs do governo. Porque as irmãs refletem isso daqui com mais intensidade. Graças a Deus por vocês. Quantas coisas boas a gente faz porque a emoção de vocês sinaliza. Graças a Deus por isso. Mas nós temos que ser governados pelo entendimento. Aí, abram em 2 Coríntios. Queridos, eu não consegui abrir o texto. E não vai dar para abrir. Nós vamos vê-lo amanhã à noite. Abram em 2 Coríntios, capítulo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Lembra que Coríntios era a igreja da imaturidade. O povo em Coríntios era ansioso. Quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. A ansiedade. Você já viu uma pessoa servindo rápido e comendo rápido? Isso é a ansiedade. Era uma igreja que, por infantilidade, demonstrava muita ansiedade. Olha o que Paulo diz para eles, 2 Coríntios 10, 3. Porque, embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Meus queridos, Paulo está falando dos pensamentos. Ele está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para nós subjugarmos todo pensamento que não é segundo Deus. Todos nós aqui, dos menores aos maiores, todos nós aqui temos pensamentos que não são segundo Deus, que não estão de acordo com a vontade de Deus. E eu não estou dizendo só de pensamentos pecaminosos. Eu estou dizendo, às vezes, de conceitos de vida, santos, corretos. Qual é o limite entre a organização e o perfeccionismo? Ele é muito estreito. Para eu sair da organização e entrar na rigidez, a Bíblia diz que a pessoa rígida se autodestrói. Não é apenas uma questão de pecados, é uma questão de como eu encaro o dia a dia, em tarefas cotidianas. Eu vou sendo escravo de alguns pensamentos que Satanás coloca dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Nós temos armas espirituais. Quais são? A palavra é a primeira arma. A segunda, a oração, é uma arma. A terceira arma, a adoração, é uma arma. A quarta arma, o jejum, é uma arma. Porque essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. E às vezes nós passamos lutas espirituais em que parece que o inferno está na antessala da casa da gente. E esses espíritos que vêm para nos tentar, debaixo do bendito governo do nosso Senhor, têm que ser repreendidos às vezes com o jejum. Então nós precisamos lutar essas batalhas espirituais, a comunhão dos santos. É uma arma de guerra. Quantas vezes saímos edificados de uma reunião, de uma palavra, de uma mesa do Senhor? Quantas vezes saímos, pela graça de Deus, fortalecidos para podermos enfrentar as coisas? Porque o grande alvo de Satanás é a mente nossa. É a mente nossa. Porque se ele ganhar a mente, ele conquista a vontade. Vocês lembram que a gente já estudou? Quem ganha a mente, ganha a vontade. Então o grande é aqui que a nossa luta se dá. A emoção ela é mais lenta que a mente. Às vezes fomos ganhos aqui e ainda não fomos ganhos aqui. Existe um autor cristão, eu não vou lembrar quem. Ele diz que a distância do céu e do inferno é de 1 palmo. É de fazer uma verdade daqui,
descer para o afeto. Por isso que o Salmo 42, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Fica quieta. Mandando aqui. Vocês estão entendendo? É aqui que é o lugar da batalha. E aí o texto vai dizer: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Meus queridos, qual é a fortaleza que vocês conhecem da Bíblia? Que todos nós conhecemos. Qual é a fortaleza que todos nós conhecemos na Bíblia? Aqui está dizendo que os pensamentos podem às vezes ser fortalezas. Qual é a fortaleza que você conhece na Bíblia? Que era um muro gigantesco. Jericó. Olha que coisa interessante. Canaã representa a vida cristã. Canaã não representa o céu. Porque nós temos 6 inimigos a serem vencidos em Canaã. E no céu nós não vamos ter inimigo. Então Canaã não representa o céu. Canaã representa a vida cristã. A terra que mana leite e mel. Qual foi o primeiro inimigo? Uma fortaleza. Vocês estão conseguindo entender? O Senhor precisa nos visitar, nos dando clareza dos pensamentos escravizantes que nós temos, que nos impedem de conhecer Ele, e o Senhor precisa fazer a gente rodear. 6 dias. 6 é número de... E o 7º é o número perfeito. Nós vamos rodear essa fortaleza. Muitos dias. Muitos dias. Um pensamento, uma fortaleza ruim, um pensamento negativo, não entra de um dia para outro e não sai de um dia para o outro. Isso daqui tem que ser rodeado, e rodeado, e rodeado, com louvor, com adoração, sem dar um grito, sem dar um brado, apenas rodear com as trombetas tocando, as trombetas celebrando, até que no dia do Senhor, aquele inimigo vai ruir. Vocês estão conseguindo entender? Se o Senhor não conquistar a nossa mente, nós somos impedidos de avançar nele. Por isso, esse é o grande alvo. Amém? Certo. Amanhã nós continuamos. Vamos orar? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Tu és santo e tu és bom. Senhor, liberta o teu povo. Senhor, liberta o teu povo. Somos teu povo, ovelhas do teu pastoreio, e nós clamamos: liberta-nos. Senhor, que o teu Espírito tenha acesso a sondar quais são os pensamentos escravizantes na nossa mente. Que o teu Espírito nos ajude nisso, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Visita-nos, ó Pai, libertando o teu povo, para que nós pertençamos totalmente a ti, ao teu serviço, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus.